Olá, professor, tudo bem? Então, hoje eu vou apresentar o seminário de hidrogéis, de biomateriais. Eu sou o Guilherme. E eu vou começar, então, no seminário falando um pouco da história, do histórico do hidrogel. Ele foi a primeira vez citado em 1960. Nessa época que saiu, publicado, ele já tinha sido patenteado pelo Lin e pelo Wycherley. E para a produção desse primeiro hidrogel, o objetivo foi a produção de lentes de contato através do PEMA, né, que é o polímero base, utilizando, então, o persulfato de amônio e o pirosulfato de sódio como catalisadores. E ele era um hidrogel químico, então eles usaram o TEG-DMA como aditivo de cross-linking para a produção desse hidrogel. Aqui era o número do hidrogel e as características dele eram 40% de absorção de água, era transparente e possuía propriedades mecânicas adequadas para a aplicação de lente de contato. Os tipos de hidrogéis que a gente tem o químico, o físico e o biológico. O químico ele pode ser feito através da polimerização, a radiação, ligações entre moléculas e ligações polímeros-polímeros, como a condensação. Já o físico, interações iônicas, hidrofóbicas e pontes de hidrogênio, sem o agente de crosslinking, e a gente fez um exemplo em aula que foi do PVA, congelando e descongelando com a formação das pontes de hidrogênio. E o biológico, o exemplo da trombina, por exemplo, como a principal proteína ali. As propriedades deles, a gente pode destacar as físicas, as químicas, mecânicas e reológicas, lembrando que todas essas propriedades vão variar e vão depender com a composição do monômero, o tipo de crosslinking e o grau de reticulação. Para físicas, a gente tem a taxa de entumecimento, degradabilidade, estabilidade térmica e porosidade. Com as químicas, a variação com a composição química, que vai depender muito da composição desse hidrogel. As mecânicas, a resistência, a compressão e tração, módulo de Young e a tenacidade. E reológicos, os modos de armazenamento e de perda, né? E a viscosidade. Já umas propriedades mais gerais, a gente chama alta absorção de líquidos e soluções, comportamento elástico, alta porosidade e o módulo de Young acaba sendo baixo e também a resistência, assim como a resistência mecânica. Algumas aplicações que eu trouxe aqui a gente trazendo primeiro na aula de medicina, que foi o que a gente mais estudou em aula, foi o que a gente estudou em aula, na real, são curativos e bandagens, a lente de contato, como o primeiro hidrogel, liberação controlada de medicamentos e, agora, muito desenvolvida e muito estudada em engenharia de tecidos. E aqui a parte de agricultura que eles também são utilizados, tanto na agricultura de precisão, na liberação exata de algum fertilizante ou de água, né? Sensores de pH e umidade, a remediação de poluentes e tecnologias ambientais. Falando um pouco de pesquisa, aí eu trouxe esse artigo, hidrogéis à base de ácido hialurônico e quitosana para engenharia de tecidos cartilaginosos. Então, a gente tem o ácido hialurônico para a formação de arcabouços artificiais. E por que é vantajoso a utilização desse ácido hialurônico? Porque ele é presente também na matriz extracelular nativa do corpo. Então, ele é muito biocompatível e também acaba sendo bioabsorvível pelo corpo. E o uso da blenda composta pelos hidrogéis citados, que no caso seria o ácido hialurônico e a quitosana, é propícia à adesão de crescimento e propagação, diferenciação e desenvolvimento de condrócitos, além da estimulação e produção da membrana extracelular. Aqui, os condrócitos são essas células, né, que estão nas cartilagens, responsáveis pela regeneração da cartilagem. Aqui são as minhas referências e muito obrigado.